Chegamos a mais uma sexta, mais um Me Conta Bartolfil. Hoje nós vamos falar sobre as doenças mais predominantes entre os grandes animais de uma fazenda e como tratar cada uma delas. Para isso eu estou recebendo aqui o Emílio da Agener. Ele que é coordenador técnico comercial da marca, vem trazendo muitas informações. Não é isso, Emílio? Seja bem-vindo ao Me Conta Bartolfil. Muito obrigado, um olá para todos. É isso, né? O nosso trabalho inclui estar trabalhando a campo, né? Levando soluções para os produtores, visto os problemas que eles têm no dia a dia. Emílio, antes da gente começar, fala um pouquinho para a gente sobre a Agener e as soluções que a marca desenvolve. A Agener, né, é o segmento veterinário do Grupo União Química, né? Nós estamos há mais de 16 anos no mercado, produzimos medicamentos, hormônios, temos plantas no Brasil, nos Estados Unidos, produzindo hormônio para o mundo inteiro. Hoje nós exportamos e somos, no setor de grandes animais, o terceiro maior mercado no país, sendo a maior indústria brasileira, né? A Agener é uma multinacional brasileira, então a gente trabalha tanto a parte pet quanto a parte de grandes animais. E eu particularmente faço só o trabalho de grandes animais a nível de campo. Ótimo. Emílio, sempre que eu converso com profissionais da área, eu ouço falar da mastite como uma doença predominante entre os animais de uma fazenda, né? Os grandes animais de uma fazenda. Além da mastite, quais são as doenças que predominam entre esses animais? A mastite é uma doença muito grave que a gente tem em vacas leiteiras, né? Porque o leite é um alimento muito nobre. Então a bactéria tem muito potencial de crescimento. E o que a bactéria quer? Ela quer crescer, quer se multiplicar. Então acaba que a gente tem muito problema da mastite. E falando de mastite, né, o que a gente tem que fazer é prevenir e até não ter essa contaminação bacteriânica. Depois que você tem, com certeza você tem que tratar. E esse tratamento inclui o antibiótico, a bisnaga dentro do peito, é uma excelente opção porque ela faz uma ação local, e também o uso de anti-inflamatório para quê? Para você cortar também a febre, combater a febre, a dor que aquele animal tem e tirar um pouco daquela inflamação até para favorecer a ação do antibiótico, né? E outras doenças que a gente tem comuns, porém, por exemplo, em bovinos, seria pneumonias, diarreias neonatais, diarreias em bezerros, problemas de cascos, entendeu? Problemas com parasitas internos e externos. São muitos desafios que o produtor encontra. A babesiose e a anaplasmose são doenças comuns também entre esses animais? E o que seriam essas doenças? Sim, a babesiose e a anaplasmose são doenças transmitidas pelo carrapato. Então, aonde tem carrapato vai ter a transmissão dessas doenças. Pode pegar bovinos, equinos, pets também pegam. Então, é uma doença de muita prevalência no Brasil que traz grandes prejuízos e, como tem esse problema, nós já desenvolvendo até tratamentos quimioprofiláticos, ou seja, preventivos para ter essa doença. No caso, a gente usa o Isote B12, que é um produto do nosso laboratório para esse fim. As infecções, entre elas as gastrointestinais, também são comuns, né? São comuns. O que acontece, né? A gente tem agentes, né, bacterianos que infectam esse local, esse segmento do corpo do animal, e também temos problemas nutricionais. Qualquer variação da nutrição, por exemplo, pode gerar um desequilíbrio osmótico e o animal vem a ter a diarreia e algum problema gastrointestinal. E nesses casos, né, que você citou pra gente, mastite, a pneumonia, quais as soluções que a Agener apresenta? Nós temos uma gama completa de antibióticos à disposição dos produtores, cada um com suas particularidades. Protocolos sanitários para estar auxiliando, né? Corpo técnico para estar também fazendo treinamento com a equipe, estar montando um plano estratégico para o controle, prevenção e tratamento. Eu acho isso muito importante, muitas vezes mais importante do que até o próprio nível de medicamento, porque assim, eu tenho um consentimento que qualquer antibiótico vai combater a bactéria, ou o vírus, ou o protozoário, que sei lá que você tem. Mas mais importante que isso é você ter uma pessoa, uma equipe capacitada para quê? Para identificar isso o mais precoce possível e estar colocando o tratamento para você estar conseguindo ter maior sucesso na sua taxa. Sim. Emílio, falando ainda sobre essas doenças, né? Entre esses produtos que estão dispostos aqui, quais que são indicados para cada uma delas? Vamos lá. Vamos começar pela mastite, né? Para mastite a gente tem duas apresentações de bisnagas intramamárias. A gente tem o Gentamast L, que é para vacas lactantes. Então a vaca que tem a mastite
durante o período de lactação, a gente vai utilizar esse produto. E eu tenho o Gentamast S. Aqui já é uma prevenção. Por quê? Toda vaca em lactação, ela tem que passar por um período seco, que é um período de descanso da glândula mamária, onde ela vai renovar aquelas células. Porém, nesse momento a gente pode estar cometendo, bactérias pode estar penetrando ali. Só que esse animal, como ele está descansando, muitas das vezes ele está numa instalação um pouco mais longe, porque ela não está em lactação. Ela está no período seco, no terço final da gestação dela. Então ela não está tão próxima aos olhos, na maioria das fazendas, dos seus colaboradores. Então a gente tem um produto de liberação lenta, chamado Gentamast S, que você faz a aplicação em cada teto dessa vaca no dia da secagem, e esse produto fica agindo ali, prevenindo, tratando a mastite que talvez ela tenha tido, e prevenindo para a próxima lactação dela, para ela voltar normal, sem a infecção de bactérias. E tem algum outro produto que trata a mastite? Aí, além dos produtos, já falando de mastite clínica, né, a gente tem antibióticos. Né? O Fortigal, o maior exemplo disso, ele é o sinergismo de dois princípios ativos, a sulfadoxina e o trimetoprim. Para mostrar ao pessoal. Né? E esse produto, o principal diferencial dele para mim, já é uma associação nele com o anti-inflamatório. E muitas das vezes as pessoas não dão importância, mas o uso de anti-inflamatório é excelente para o animal. Por quê? Vamos começar da base do animal. Um animal com dor e, vamos supor, com uma inflamação muito grande, ele não vai se alimentar bem. E o animal não estando bem alimentado, o próprio sistema imunológico dele não vai trabalhar. Então eu acho que a gente tem que pensar primeiro no bem-estar e no restabelecimento desse animal. Por isso que o Fortigal Plus é uma das melhores opções de tratamento de mastite no mercado. Por quê? Dois princípios ativos sinérgicos que têm um efeito amplo, de amplo aspecto e de elongação, por isso que ele é indicado de dose única, e um anti-inflamatório também com 72 horas de ação, que permite você combater a dor, a inflamação, promovendo a analgesia para esse animal e um melhor restabelecimento, uma maior taxa de cura, em dose única. Iris, dando continuidade em opções de antibióticos, a gente tem o Zelotril, né, que é a enrofloxacina 10%, também pode entrar no protocolo. Temos Megacilin, que também é uma penicilina, né? Temos Agemox, que é a amoxicilina trihidratada. Então são várias opções. E aí o que pode diferir? Ah, Emílio, então qual que eu uso? O ideal é você fazer uma cultura bacteriana, você identificar o agente. Talvez não de primeiro momento, eu estou com esse animal com mastite, beleza, a gente trata ele com o que a gente tem, mas a gente vai fazer uma cultura bacteriana para quê? Para a gente entender qual agente que tem, talvez fazer um teste de sensibilidade ou antibiograma para ver qual produto vai performar melhor e assim a gente colocar um tratamento para essa fazenda especificado para aquele problema e a taxa de sucesso é muito maior quando você faz isso, entendeu? E para aquela doença não ser recorrente, né? Exatamente. E em caso de pneumonia, como que deve agir o produtor? Ok. Pneumonia, primeira coisa que ele tem que estar focado. Preparar a equipe dele para o diagnóstico mais precoce. Por quê? Quando a gente fala de pneumonia, né, a gente tem que pensar que a gente tem um acometimento dos alvéolos pulmonares. Então, quanto antes a gente entrar com o tratamento, melhor para o restabelecimento desse animal. Nós temos o produto Ruflin, que é a base de florfenicol. Esse produto muito bem indicado, funciona muito bem. E em associação, eu gosto de usar o Alivie V. Né, esse produto único, né, que é o cloridato de bromexina, o que ele faz? Ele é um agente mucolítico, então ele tira toda a parte no sentido popular, do catarro que tem, né, de todo o conteúdo purulento que a pneumonia produz. Então é importante você associar também nesse tratamento de pneumonia um anti-inflamatório, porque a gente tem acometimento sistêmico desse animal. Um animal com pneumonia ele fica totalmente prostrado, para quê? Para ele estar melhor, para tirar a dor, para promover a analgesia nele e ele comer melhor, beber mais água para se restabelecer mais rápido. Eu estou entendendo que um produto está sempre associado com o outro, né? Para garantir uma saúde 100%. Com certeza, o foco é no animal e no animal como um todo. Então, para você ter uma taxa de sucesso maior de cura, você tem que estar focado no animal também. Emílio, falando agora sobre as inflamações, nesse sentido, o que a gente pode indicar? Então, quando você tem uma inflamação, né, você tem uma resposta do corpo sobre aquele agente. Né? O nosso sistema imunológico ele é muito rápido e muito eficiente. Né? Deus fez ele com muita perfeição. Então, o que o anti-inflamatório faz? Né? Hoje, os principais que a gente tem no mercado, eles têm tripla ação, que é anti-inflamatório,
né, que ele vai combater a inflamação, ele vai inibir um pouco a inflamação, principalmente as exacerbadas, né? Ele é antipirético, então ele vai cortar a febre. E ele é analgésico, ele vai tirar a dor, porque onde a gente tem inflamação, a gente tem a dor, entendeu? Então, hoje, cada dia mais, a gente tem pesquisado mais o bem-estar animal e tem visto que dá retorno. O animal melhora, ele entrega mais produtividade. Então, quando ele tem um problema, nada melhor que você usar um anti-inflamatório. Um assunto muito interessante, por exemplo, hoje, né, muitas das fazendas, principalmente as mais tecnificadas, eles usam culturas, né? O mais comum é um on-farm. O que ele faz, né? Esse animal deu mastite, é um teste rápido de cultura. E aí o que essas fazendas fazem? Elas não começam o tratamento com antibiótico, elas começam somente com anti-inflamatório. E só depois que ela vê o agente, que aí ela entra com antibiótico, para você ver a importância do uso do anti-inflamatório, né? Por que acontece isso? Assim? Por que deve-se começar com o anti-inflamatório? Porque você está pensando no animal. Né? Quando você usa o anti-inflamatório, você está promovendo uma analgesia melhor. Igual nós, quando tem dor, por exemplo, a infecção. A primeira coisa que você vai procurar é um produto para tirar a sua dor, para te deixar um pouco mais tranquilo, sem problema, para você conseguir... Resumidamente, seria eliminar a dor do animal antes de iniciar o tratamento. Eliminar a dor, começar um tratamento anti-inflamatório também, para evitar uma inflamação. Vamos supor no caso de uma mastite, por exemplo, que inflama muito a glândula mamária do animal. A gente já evita que aquilo que aconteça, tira a dor, né? E promove a analgesia para aquele animal continuar resistindo àquele agente que está causando problema com ele. Ótimo. Você falou sobre alimentação, sobre a importância da nutrição. Acredito que nesse sentido, uma má nutrição é um fator também para causar infecções gastrointestinais. Com certeza, né? Não um fator primordial porque é o agente, né? Então a gente tem que ter uma contaminação bacteriana, viral, seja ela qual for, né? Mas eu penso o seguinte, o animal estando bem nutrido, posteriormente ele vai ter uma imunidade boa. E ele tendo uma imunidade boa, a chance dele passar, ou muitas vezes ele não ter essa doença, é muito maior do que um animal mal nutrido. Então essas coisas que eu considero como básicas, elas têm que estar nos procedimentos operacionais padrões no classe A, que ele tem que ser, é o mínimo garantido, né? Mas, claro, que prevenir é remediar, né? Então, é de remédio mesmo, né? Eu brinco. Então, é importante, muito importante. Mas após contrair a infecção, né? Já contraiu, a gente precisa tratar. Quais são as soluções que a gente pode indicar? Uma infecção gastrointestinal, uma cólica? Então, essa questão, né? Muitas das vezes eu falo que é o seguinte, tem que ser muito rápido. E muitas das vezes o produtor está na fazenda, na correria do dia a dia, ele tem que ir lá na cidade, muitas vezes, buscar o produto, né? Então, básico, primeiro, ele tem que ter uma equipe capacitada. Essa parte de gestão de pessoas, treinamento, é o que você vai mais colher frutos, né? Segundo, ele tem que ter os tratamentos definidos na fazenda. Primeiro, para ele ter um norte para a equipe dele, chegar e já atuar em cima disso. Segundo, para ele não usar uma salada de medicamentos e no final ele ter resistência bacteriana, você entendeu? E principalmente tornar aquele procedimento padrão. Eu tenho esse problema, eu ajo dessa forma. Eu tenho esse outro problema, eu ajo dessa forma. Ele vai ser mais assertivo. Por quê? Vai virar um hábito da equipe dele. Você entendeu? Então essas questões é muito importante, mais até que o tratamento. E Emílio, essas doenças que a gente citou aqui hoje, elas podem ser compartilhadas entre espécies diferentes? Passar de um cavalo para um boi ou não? Ou não acontece isso? Sim, com certeza. Você pode ter em mente que o agente, né, o bacteriano viral, ele quer multiplicar. Ele entra no nosso organismo, né, como a gente tem, um exemplo, o sangue, o nosso organismo tem muitos nutrientes para ele fazer isso, por isso que ele se alocam em nós. Então, o mesmo agente que pode pegar num suíno, pode ser num bovino, muitas das vezes até no humano. A gente tem as zoonoses aí para mostrar isso. Você entendeu? Então, pega no geral. Emílio, e qual que é a abordagem da Agener para controlar parasitas internos e externos? Pois bem, nós temos uma abordagem muito ampla para esse segmento, visto que os grandes prejuízos que trazem, né, principalmente pela perca de produção, né? Então, eu acho que antes de falar dos produtos, é muito importante que o produtor tenha conhecimento e monte um planejamento estratégico para usar as bases na época e no momento certo, né? Eu acredito que não tenha um princípio ativo melhor do que o outro. Tem um princípio ativo certo para a hora certa, né? Nós temos o Dorax, né, que é a base de doramectina, né? É uma coisa que eu gosto muito da doramectina, é a rápida ação, né? Então, se você tem um grupo de animais que tem berne, por exemplo, a ação é em horas, você entendeu? Só que todo produto que começa muito rápido,
ele tem um período de ação mais curto, né? Para isso a gente desenvolveu 2 veículos nesse produto, um de liberação rápida e o outro de liberação prolongada. Então o produtor, usando esse produto, consegue ter a dupla aptidão nesse segmento, né? E um lançamento nosso, que eu acho que para mim a maior referência de purons do mercado hoje é o Combat 3, né? A gente sabe que no dia a dia a gente tem muitos desafios e muita dificuldade em se montar planos, né? Então nesse produto a gente tem ação de 3 princípios ativos, né? O Flozuron, que é o inibidor de quitina, ou seja, ele inibe o crescimento, a reprodução do carrapato. Então esse produto ele não mata. O que ele faz? Ele inibe o crescimento do carrapato, então você não tem resistência parasitária com ele, né? Porque ele vai inibir o crescimento e a reprodução. O combate dele é no pasto, né? A gente tem também o Fipronil, esse sim, de ação rápida, ele faz o knockdown do carrapato, ele joga o carrapato para o chão, também tem ação do berne e para mosca de chifre. E aí o grande, né, negócio desse produto é a eprinomectina. Por quê? A gente tem os 2 produtos atuando com o ecto, e aí entra a eprinomectina fazendo o endo, né, muito bem feito, com ação, eficácia muito acima da média. E aí a gente tem todos esse manejo e um manejo puron sem estar fazendo agulha, com um manejo bem mais tranquilo nos animais, né? Então acredito que o Combat 3 vai ser a nova e a grande referência do mercado. E o Combat é para uma única espécie ou para várias? Ele tem indicação exclusiva para bovinos. Então nós temos na linha da Gener produtos específicos, né? Não são só produtos que podem ser usados em várias espécies. Sim, nós temos produtos que são multiespécies, né? E temos produtos específicos, né? Para cada espécie, como pasta para equinos, né? Aí para bovinos, aí eu tenho o produto puron. Para pet, aí eu já tenho os comprimidos. E assim, para cada espécie a gente vai trabalhando. Ótimo. Emílio, nós podemos conhecer algumas doenças que são comumente predominantes, né, nesses animais da fazenda, mas de que forma, além do tratamento, de que forma que a Gener está contribuindo para a prevenção dessas doenças? Sim, né, nós temos uma linha de biológicos, né, extensa, tanto na parte pet como na parte grandes, né. O mercado tem essa tendência de trabalhar cada vez mais as prevenções, né, com vacinas para prevenir, melhorando também o bem-estar. Essa questão de programas sanitários com embasamento técnico também, montando programas de trabalho dentro das fazendas. Eu vejo a Gener hoje trabalhando muito dentro da fazenda, sabe? E levando informação da indústria para a fazenda e também trazendo feedback da fazenda e levando as demandas para a indústria. Eu acho que é muito importante que a gente ande de mãos dadas, né, todo o setor, né, para que a gente venha crescer junto, né, e tá colhendo os frutos com isso. Eu vejo que você destaca bastante a importância de gerir bem as pessoas e os processos para conseguir ter produtividade na fazenda. Por que acontece isso? Explica melhor para a gente por que isso é importante. Iris, nessa vivência de campo, né, desde da minha infância, da minha criação até a graduação e hoje trabalhando a campo numa multinacional, eu vejo que a gente evolui muito a genética, a gente... maquinário, tecnologia chegando no agro, mas ainda vejo que a gestão de pessoas ficou um pouco para trás, né? Ela é difícil de ser feita, exige muito estudo, muita capacitação dos líderes, dos proprietários e da equipe, né? Então, é uma causa, né? Eu tenho me engajado por isso e pela importância que é, né? Eu brinco que a gente sai da faculdade sabendo clinicar um animal, mas não sabe, muitas das vezes, conversar com a pessoa que vai aplicar o medicamento no outro dia, quando você virar as costas e for embora. Né? A mesma coisa um nutricionista, ele sabe fazer a dieta, mas não sabe engajar a equipe para fazer bem aquelas misturas e fornecer aquele animal todo dia, de domingo a domingo. E é aí que está o gargalo. Entendeu? O controle, a gestão, não só das pessoas, mas dos índices das fazendas, essa parte de gerir é muito importante. Eu vejo isso abertamente, que as empresas, né, as propriedades rurais, que são empresas, que fazem bem esse papel, colhendo frutos e crescendo mais do que quem deixa um pouco isso de lado. O produtor que investe nessa gestão de pessoas, ele tem mais sucesso, né? Com certeza, né? Desde as partes dos recursos humanos para a equipe dele, né? Vou dar um exemplo, né? O que a gente mais vê hoje são empresas do agro reclamando da falta de mão de obra, né? O que ela tem que entender é que basicamente ela compete com o mercado urbano. E muitas das vezes o mercado urbano tem oferecido melhor questões mesmo salariais ou até mesmo de ambiente de trabalho, um uniforme, um EPI, né? um plano de carreira, uma geração de propósito dentro dessas pessoas, né? Então é muito importante
que a gente traga esses aspectos do mundo corporativo para somar na empresa e é tratar como negócio. Você entendeu? E aí, depois disso, a gente entrar também na parte de capacitação das pessoas. É muito importante, treinamento, para essa pessoa estar capacitada. Porque muitas das vezes eu vejo a gente cobrando da mão de obra uma coisa que a gente não capacitou, né? E para isso a indústria, a gente tem profissionais para estar atuando nisso. E eu vejo melhora significativa quando a gente começa a implementar esses aspectos dentro da propriedade. Muito importante entender isso, Emílio, e levar isso para o dia a dia, porque antes, né, de toda a tecnologia, de todo o avanço dos maquinários, como você mesmo falou, existem pessoas. Sim, tudo se resume a pessoas. Né? A gente mesmo trabalhando com animais, a gente se resume a pessoas, a gente tem que estudar elas, porque, vou dar um exemplo, né? A geração anterior à nossa, ela se engajava por estabilidade, os estudos mostram isso. Aí a nossa geração, que já tem a estabilidade um pouco melhor dos nossos pais, nos engajamos muitas das vezes por quê? Por bem-estar no trabalho, por remuneração. Então é importante que o empresário rural, o empreendedor rural, ele tenha esse conhecimento e ele pratique isso no seu dia a dia. Então, Emílio, agora para a gente finalizar o nosso bate-papo, né? Foi muito bom entender sobre essas doenças e sobre a importância da gestão de pessoas para alcançar ótimos resultados na produtividade. Agora, para a gente finalizar, né? Como os produtos da Gener contribuem para o bem-estar animal de forma geral? A Gener, né, nós, como indústria farmacêutica, né, nós produzimos fármacos, soluções frente aos problemas que o produtor tem. Né? Então a nossa ideia, né, é com todo um ciclo, como tudo, é estar de mãos com o produtor, entendendo os problemas, a dor dele e estar utilizando do conhecimento técnico nosso para promover os melhores tratamentos, né, para ser mais assertivo e também para estar lá atrás prevenindo também para que isso não ocorra. Né? E estar produzindo cada vez mais alimentos seguros, né, com valor de mercado melhor, para estar conseguindo vender melhor esse produto, tendo mais lucratividade, né, desempenhando melhor. Emílio, muito bacana o nosso bate-papo. Foi um prazer te receber aqui. Muito obrigada por tudo que você compartilhou, por todo o conhecimento. Eu que agradeço, em nome da Gener, a oportunidade de estar compartilhando um pouco mais do nosso trabalho, dos nossos produtos, das nossas soluções para os produtores e coloco sempre à disposição. Nós temos um canal de atendimento em todo o país, são mais de 120 técnicos como eu atuando. E sempre aberto a estar ajudando de alguma forma, a estar entendendo o problema, né? E é o que eu brinco, né? Seja qual o problema, nós temos a solução. É isso. Espero que vocês aproveitem todas as informações passadas aqui hoje para ajudar no dia a dia o cliente com o problema e para vender os produtos da Gener. Antes de finalizar, confiram quais são as promoções que estão vigentes em nosso site. Temos promoções novas e você pode conferir cada uma delas em nossa seção Comprou, Ganhou. A cada R$200 em compras dos produtos Alma Super, Alma Flex, o cliente ganha uma unidade da cola instantânea 401 100 gramas Alma Super, o que equivale a aproximadamente 8% de desconto no pedido. A cada R$200 em compras dos produtos Pulvitec, o cliente ganha 3 unidades do anel de vedação para vaso sanitário com guia, o que equivale a aproximadamente 10% de desconto no pedido. Já a cada R$220 em compras dos produtos Tigre, o cliente ganha uma unidade do kit pintura bandeja 5 peças da marca. Todas essas ofertas são válidas até 30 de junho ou enquanto durar o estoque promocional. Agora sim, chegamos ao fim de mais um bate-papo super produtivo com o Emílio da Gener. Estaremos de volta na sexta-feira que vem, às 18 horas. Até lá!